Marcos 2, do 15 ao 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque esses eram um grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo comer com companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos de Jesus: por que come e bebe com ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Amém? Nós já oramos. Você já pode se assentar. Estaremos meditando um pouco, nessa passagem do Evangelho de Marcos. Essa mensagem ela traz por título Pecadores Justificados por Jesus. Amém? O encontro de Jesus com o homem sempre vai trazer mudança e libertação, para aquele que é alvo da presença de Cristo em sua vida. O contexto do trecho que nós lemos, ele está ligado ao chamado e à conversão de Levi, que você vai olhar, Levi, ele é Mateus, ali um dos discípulos de Jesus. Esse discípulo chamado por Jesus, se você parar para olhar, ele não possuía, os requisitos que agradassem os religiosos daquela época. Então é necessário a gente entender que na sociedade judaica havia ali observâncias e barreiras que eram ali que diferenciavam os homens. Nós podemos citar aqui os judeus e os samaritanos. Aqui os judeus eles consideravam os samaritanos como um povo impuro, E isso porque eles, ali no período da diáspora, ali eles acabaram se misturando, Desobedecendo a ordem cultural de Deus, que está lá em Deuteronômio 7, verso 3 e 4, onde Moisés escreveu: não contrairá com elas matrimônio, não dará tuas filhas a seus filhos, não tomarás suas filhas para os teus filhos, pois faria teus filhos desviarem-se de mim, para servirem outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Existia um mandato de Deus em relação a isso. E os judeus, eles olhando para o samaritano, eles olhavam justamente isso, eles quebraram o mandamento de Deus. Eles não somente é um povo impuro em sua linhagem, como eles é um povo sincrético. Porque é justamente essa advertência ali que Moisés faz ali, que Deus faz através de Moisés, falando, essa miscigenação ela vai trazer o sincretismo. E os seus filhos vão se desviar de mim. E a ira do Senhor vai se acender contra eles. O Deus ele chama um povo para ser seu exclusivo. E existe ali as observâncias de Deus. Deus está dizendo que o propósito pelo qual ele separou um povo foi para que esse povo vivesse de forma exclusiva para Deus em adoração e obediência. A separação de Deus, quando Deus separa uma pessoa, quando Deus chama uma pessoa para a sua presença, é justamente para isso, para que ele viva em obediência e santidade. Isso a gente vê que é a vontade de Deus no decorrer dos tempos, Essa ordenança ela está lá, mas ela também continua. Veja que os judeus, em partes, eles estavam olhando para essa ordenança de Deus, em relação à sua separação de outros povos, a fim de viver uma vida de santidade. Nós sabemos que a observância ela é um mandamento de Deus, e até no Novo Testamento temos ensino sobre isso. Paulo, lá em 2 Coríntios 6, verso 14, ele vai dizer: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Ele vai falar por quê? Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios 6, verso 14. Veja que os padrões de Deus ele não muda. Apesar de hoje em dia a gente ver tantas pessoas falando que a gente precisa ali adequar o tempo que nós estamos, ali a palavra de Deus aos tempos que nós estamos vivendo, a gente vê que passou anos e Deus continua ali com o mesmo ensino, com a mesma vontade. Olha,
eu quero um povo exclusivo para a minha adoração. Então, nós temos aqui também, além dessa separação, nós podemos citar o que nós lemos aqui, que são os publicanos, né, que é o caso de Mateus. Os publicanos, eles eram vistos como traidores da nação, porque mesmo fazendo parte do povo, eles estavam a serviço do Império de Roma. E assim, se você for olhar, eles cobravam os impostos de forma injusta, eles enriqueciam no serviço essa cobrança de impostos, né? Além de cobrar os impostos que já eram pesados pelo império, eles também ali cobravam com injustiça, eles cobravam a mais, e isso fazia com que eles enriquecessem. Você já viu que até hoje ninguém gosta dos cobradores de impostos? Até hoje nós ficamos bravos. Você quer ver? Dia que eu fico triste é quando o contador manda os impostos para me pagar da empresa. Aí você olha, aquele monte de imposto que vai para o governo, e você olha qual a finalidade disso tudo. Mas, olha só, o povo de Israel, eles ficavam bravos com a cobrança de impostos, mas esse mesmo povo, eles pediu lá em Samuel, ali que eles queriam um rei. O governo de Deus não está bom sobre nós. Porque no governo de Deus, Deus observava ali o socorro aos pobres, aos necessitados, a divisão ali das colheitas. Deus tinha todo um cuidado para com o seu povo. E quando o povo pede um rei, Deus fala, olha, dá o rei que esse povo está pedindo, mas fala para eles que quando o rei tiver pesado sobre eles, quando levar tudo que eles tiverem de melhor, não adianta reclamar porque eu não vou ouvir. Então a gente vê que um pouco de tudo isso aqui, dessa cobrança, dessa extorsão praticamente que nós vemos em relação a isso, é consequência da própria vontade dos homens, quando eles abrogam sobre si líderes, que vivem nas benesses, né, às custas do suor do trabalho de muitos, né? Então, mas nós não estamos aqui para falar do governo nem dos impostos que eles cobram. Mas esse é o contexto, né? Dentro de todo esse contexto, nós temos a nossa passagem onde Jesus ele vai passando e ele vê Levi, né? Cristo, ele é o pastor das ovelhas. É ele que veio buscar a fim de salvar o que estava perdido, conforme diz lá em Lucas 19, verso 10. Eu vim para buscar e salvar as ovelhas perdidas. Estava agora agrupando essas ovelhas perdidas. E Mateus, sendo um deles, Jesus o encontra e o chama por sua graça. Cristo primeiro procura Mateus. O processo começa aqui. Primeiro Cristo vai ao encontro de Mateus. E então, Mateus, em resposta ao chamado de Jesus, ele vai agora ao encontro de Cristo. Cristo primeiro encontra o pecador. E depois, ele é achado por aqueles que o buscavam. Isaías 65, verso 1 vai dizer: fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. Um povo que não se chamava no meu nome, disse eu, eis-me aqui. Deus, ele olha para Mateus, ali como um dos eleitos, como um dos escolhidos dele, e naquele momento Cristo fala para Mateus, segue-me. Mateus ele não buscava a Jesus, Mateus ele não perguntou sobre Jesus, em momento nenhum Mateus pensou em deixar o seu emprego, até porque era cômodo, né? Se você perguntar para qualquer um dos trabalhadores que se encontra aqui, o que você gostaria em relação à sua vida profissional? Algo melhor no meu emprego, né? Uma colocação melhor, algo melhor para a minha vida profissional. Mateus ele estava seguindo a vida dele normalmente. E se você olhar, assim, ainda que Mateus estivesse levando uma boa vida, ele estava levando uma boa vida de morte. É a boa vida que segue o rumo do curso desse mundo. Aquela vida que os homens vão muito bem, obrigado, mas o fim dessa vida, ela resulta em morte. A vida do homem sem Cristo, ela é caminho para a perdição. Aqui a gente vai ver que esse mesmo chamado ali, quando Jesus ele olha para Mateus, Jesus o conhecia. Ainda que Mateus não estivesse nem um pouco interessado, Jesus o conhecia.
Jesus sabia quem ele era, né? E quando acontece esse chamado de Jesus a esse homem, acontece ali praticamente a mesma coisa que acontece quando Jesus se coloca de frente ao túmulo de Lázaro e fala: Lázaro, sai para fora. O mesmo poder ali empregado, assim como Cristo olha para Lázaro e fala: Lázaro, sai para fora, e aquele homem morto ele se levanta, assim também esse homem que não desejava a Deus, que não queria comunhão com Deus, que não queria nada com Deus, diante do poder da palavra de Jesus, do chamado eficaz de Jesus, agora ele larga o seu bom emprego e passa a seguir Jesus. Esse é o poder que tem a palavra de Deus, né? Mateus, pela graça que lhe foi dada, como uma das ovelhas de Jesus, ele ouviu e conheceu a voz de Jesus sem a menor hesitação. Ele deixou seu emprego e se tornou seguidor de Jesus. Poder da palavra de Deus, o poder regenerador da palavra de Deus, que faz com que homens mortos, ainda que vivos, ao contrário daquilo que nós falamos, né? Homens que vivos caminham para a morte, agora um homem que caminhava para a morte é chamado para a vida. Isso só acontece pelo poder da palavra de Deus. Irmãos, depois de tudo isso que nós vemos, o que nós vemos aqui é um homem alcançado pela graça abundante de Jesus, que quer comunhão com Cristo. Agora mudou a situação. Antes Mateus não queria. Ele não queria comunhão com Cristo, tudo que ele queria era seguir a vidinha dele. Agora esse homem abre mão de tudo e agora ele quer comunhão com Cristo. Agora ele quer seguir a Cristo. E uma das formas de mostrar isso é compartilhar de sua mesa, apresentar a sua família. Mateus não somente queria Cristo para si, agora ele entende que aqueles que o rodeiam precisam conhecer aquele que o aceitou quando ele era rejeitado pela sua própria nação. Mateus, como ali um cobrador de impostos, ele era rejeitado pelo seu próprio povo. Mas agora, como discípulo de Jesus, como chamado por Cristo, ele quer que aqueles que o cercam venham conhecer aquele que o resgatou. E se a gente for olhar, o homem natural, ele não cogita das coisas terrenas, né? Ele é amigo de homens terrenos. A vida dele estava ligada a todo esse contexto. Mateus, na sua vida natural, ele estava ligado a isso. E aqui você vai ver que dos cobradores de impostos ali que seguem até a casa de Mateus, o contexto dele é esse aí. Era um homem pecador que vivia no meio de um povo pecador, que estava rodeado de homens pecadores. E aqui a gente vê uma separação ali de quando você se encontra com Cristo. As velhas amizades, elas acabam não servindo mais. Aqueles amigos que antes nos puxavam para distante de Deus, eles já não têm mais, eles já não são interessantes como eles eram antes, porque agora você quer saber de Deus, e essas pessoas querem saber das coisas desse mundo. Olha como as coisas mudam. E Mateus, depois do chamado de Jesus, ainda que todo esse povo que o conhecia, o cercava, ele quer que eles conheçam a Cristo. Essa é a nossa obrigação como cristãos. Irmãos, a sua vida está ligada em todo esse contexto, né? Ele é amigo dessas pessoas. E vamos fazer uma pergunta: não foi assim que Jesus te encontrou? Como é que era a sua vida quando você foi chamado por Cristo? Você era muito diferente de Mateus? Você desejava a Deus? Você queria ser alcançado por Deus por sua própria vontade? A Bíblia diz que não. O que a Bíblia diz para nós é que nós éramos inimigos. Nós vivíamos em inimizade contra Deus. Isaías 53, verso 6, vai dizer: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Na parte A do versículo, né? Cada um de nós olhávamos para o lado que nos parecia interessante e íamos. Éramos ovelhas desgarradas, que não tem controle.
E ainda que você tenha uma referência, que você tenha alguém que fala, ó, o caminho é por aqui, mas se não for Cristo que esteja te dando a direção, é aquilo que Cristo falou, é um cego guiando o outro. E o seu destino é cair. Mas veja que Pedro também ele cita esse versículo, né, a respeito da nossa situação caída, mas ele acrescenta. Lá em 1 Pedro 2,25, eu peguei a versão NTLH, que ela diz assim: mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor, que cuida da vida espiritual de vocês. Se você olhar, aqui vai bem de encontro ao que o texto está nos falando. Se Jesus não olha para Mateus, se Jesus não chama ele naquele momento, Mateus ia continuar a sua vida. Não teve iniciativa de Mateus aqui. Teve sim, o que Pedro falou aqui nessa versão é que eles foram trazidos de volta. Foi por causa de Deus, foi por causa do poder da voz de Deus que nós estamos aqui reunidos nessa noite. É por causa da vontade de Deus. Irmãos, e a vontade de Deus é soberana sobre a nossa vida. Amém? Irmãos, essa era a realidade de todos nós. Romanos 5, verso 8 diz que nós éramos pecadores. E ainda Romanos 5, verso 10 diz que nós éramos inimigos de Deus. Era assim a nossa situação. Irmãos, mas diante do chamado de Cristo para o seu rebanho, implica comunhão com Ele. Cristo ele não vem somente mudar o status da nossa situação. Não é somente você olhar, não, antes eu vivia sem Deus, agora eu vivo com Deus. Não é somente isso. Implica muito mais coisas, né? E olha que isso é o bastante, hein? Se você parar para pensar, o homem vivendo sem Deus, quando ele passa a viver com Deus, é muita coisa. Porque agora ele tem um maior tesouro. Ele tem a presença de Deus em sua vida. Mas o chamado de Cristo, ele também está implicando na questão de nós andarmos com Cristo, andarmos na sua presença. Atos 2:28 vai dizer: fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Uma vez que Deus me fez conhecer os seus caminhos, agora Ele vai me encher de alegria na minha caminhada na presença de Deus. A pergunta que fica, a alegria de Deus, essa alegria que encheu o coração de Mateus, que fez agora com que ele quisesse andar com Cristo, ela tem permanecido na sua vida? Essa alegria do chamado eficaz de Jesus em sua vida, naquele dia em que Cristo olhou para você e falou: segue-me. Essa alegria permanece na minha vida? Essa alegria permanece na sua vida? Será que nós temos feito o papel que Mateus fez, ali fazendo com que Cristo agora venha estar em comunhão ali junto com Ele, ali com todos da sua casa, com seus amigos? Ou os nossos amigos têm nos tirado a comunhão de Cristo? Fica esse questionamento para mim e para você nessa noite. Como nós temos lidado com o chamado de Deus? Uma coisa é fato, nem sempre o encontro com Jesus, o andar na presença de Deus, ele será bem recebido por todos. E quando você vê ali o chamado de Jesus, né? Quando você vê que Jesus ele vai falar para os seus discípulos que ali a respeito da missão deles, Jesus fala: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Jesus podia nos enviar como lobos, né? No meio de ovelhas. O lobo ele tem vantagem, né? Eu vos mando como tigres, como leão, como águias. Não. Eu mando vocês como ovelhas no meio de lobos. E isso vai bater justamente contra o nosso orgulho. Isso vai bater justamente contra esse desejo que nós temos de apresentar as nossas forças, as nossas capacidades. O que Cristo está falando para os seus discípulos é: vocês vão fazer a minha obra, mas vocês vão fazer na dependência do meu poder. É assim que a igreja de Deus ela tem caminhado. Todas as vezes que a igreja tem tentado deixar ali a dependência da palavra de Deus, ela tem se desviado do caminho.
E por isso nós temos visto tantas mazelas no tempo que nós estamos vivendo. Por isso nós temos visto tantas igrejas que têm deixado o propósito da igreja, o propósito de igreja, o chamado pela qual ela foi estabelecida ali, que é buscar as ovelhas, é levar a palavra de Deus, é mostrar que essas pessoas precisam sim estar na presença de Deus. E tem buscado métodos humanos, tem deixado a eficácia da palavra de Deus para poder trabalhar com métodos e fórmulas humanas. Isso tem sido o motivo da derrocada de muitas igrejas. E cabe a nós, né, como servos de Deus, porque a igreja ela tem a responsabilidade de ensinar o certo. Eu, como servo de Deus, eu tenho responsabilidade de falar a verdade da palavra de Deus. Mas eu, como membro de uma igreja, como servo ali, como um chamado de Cristo, eu também tenho a obrigação de saber o que está aqui, porque se a igreja estiver errada, ela tem responsabilidade, mas eu também sou responsabilizado pelo meu erro, por dar ouvido à mentira. A palavra de Deus está aqui. A palavra de Deus ela está disponível na mão de cada um de nós. É por causa dessa facilidade que nós temos hoje, do acesso à palavra de Deus, que o sangue de muitos homens foram derramados. É por isso que nós temos hoje tanto acesso à palavra de Deus. Agora esse chamado de Mateus, primeiro ele era desprezado, né, pelo povo dele, porque ele era cobrador de impostos, né? Ele era rejeitado pelo seu povo, porque ele trabalhava a favor do império. Agora ele é desprezado, porque ele é servo de Jesus. Jesus mudou o status ali de pecador para santo, através do chamado eficaz. Mas veja que não mudou a situação. A palavra de Deus, ela vai dizer ali, Jesus vai dizer, né, que se odiaram a mim, eles vão odiar vocês. Vocês não são diferentes de mim. O que muda nisso tudo é somente o Senhor que você está seguindo. Porque o homem natural nesse mundo, o seu caminho, a sua vontade é fazer a vontade do seu Senhor, que é o diabo. E o diabo ele tem conduzido muita gente para a perdição. E não pense que o mundo lá fora eles se amam eles se amam entre si, não. Eles vivem em contenda um contra o outro, cada um querendo se dar melhor um em cima do outro. Eles se odeiam da mesma forma, ainda que eles não saibam disso. E o Senhor deles os odeia mais ainda. Mas agora, servos de Deus, você continua contando com o ódio da sua nação, né? Mateus continua desprezado. Mateus continua com a rejeição do seu povo, mas agora ele conta com um Senhor amoroso. O chamado de Deus, ele vai trazer essa mudança em nossas vidas. Agora nós não somos mais servos de um tirano. Nós somos servos de um Senhor amoroso. E a palavra de Deus, ela, ali no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Acho que não tem um versículo que expressa maior amor, porque é Deus enviando o seu próprio Filho. O pastor pregou agora, falou esses dias atrás, a respeito de Abraão e Isaac, né? Do sacrifício. E você vê que no momento em que Abraão ele vai sacrificar Isaac, Deus fala, para. Eu já preparei um cordeiro. Mas agora, a prova do amor de Deus, não tem ninguém que pode tirar o cutelo da mão de Deus.
Deus sabia que era necessário. E aqui está a prova. Jesus fala: ninguém tem amor maior do que esse, que dar a vida aos seus irmãos. Foi isso que Cristo fez por mim, e é isso que Cristo fez por cada um de nós. Amém? A gente vai ver aqui que esse é o assunto que nós temos visto ali quando uma pessoa ela é alcançada pelo Evangelho, né? Mas o mundo sem Deus, o homem sem Cristo, ele vai se incomodar. Assim também o religioso, aquele que usa a religião como uma forma de se promover. Nós temos visto tanto essas coisas no nosso tempo, né? Não é diferente daquele tempo. Muitos homens ainda não compreenderam que a verdadeira religião é Cristo. E a palavra de Deus diz que Cristo, Ele rasgou o véu da separação, criando o acesso para com Deus, sendo Ele mesmo o vivo e santo caminho. E o autor aos Hebreus ainda continua dizendo: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Cristo, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Hebreus 10, de 19 a 22. Os homens, eles acreditam que religião é tudo aquilo que eles fazem de bom para Deus. Os homens olham, quando eles falam ali, eu vou me relacionar com Deus, eu vou buscar a Deus, ele pensa: eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que agora me esforçar, eu tenho que agora usar da força do meu braço para poder agradar a Deus. E o autor aos Hebreus está falando que não, que o vivo e novo caminho ele foi aberto por causa do sangue de Cristo, por causa do corpo de Cristo rasgado. E é por causa disso que nós temos um grande sacerdote. Amém? Deus é maravilhoso, meu irmão. Irmãos, não pense que Jesus entrar na casa de Mateus, comer com ele e com a sua família e seus amigos, ali faz Jesus compactuar com o pecado desse povo. Aqui nós vemos um pensamento que muitas vezes o homem religioso, ele vai se deparar, e é o que nós vimos no texto que nós lemos. O povo acha: não, então, já que Deus quer um povo separado, então você não pode mais nem olhar para esse povo, né? Larga de lado. Eles questionaram Jesus a respeito disso. Isso seria o mesmo, mas nesse contexto aqui, isso seria o mesmo que festejar a salvação, como aconteceu ali no caso do filho pródigo. Jesus salva aquele homem, e agora a festa é oferecida por ele, por causa daquilo que aconteceu com ele. Aquele homem que se sentia rejeitado pelo seu povo, agora ele se encontra contente, e o motivo dele demonstrar essa alegria é: Senhor, venha à minha casa, comemore comigo, participe da minha alegria. A gente vai ver aqui também que a salvação ela abrange não somente o espírito, mas o corpo. Quanta gente acha que a religião ela está preocupada somente em tratar o meu espírito, né? E abre mão das observâncias da palavra de Deus. Salmo 34, verso 8 vai dizer: provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 34, 8. Não é somente você ali saber que o Senhor é bom, não é somente o intelecto, mas a palavra de Deus ela diz: provai e vede, confirme que o Senhor é bom. Mateus ele pôde provar ali da bondade de Deus, não somente no chamado, mas na comunhão. O que a palavra de Deus está falando não fique só falando. Que a nossa religião, que o nosso cristianismo ele não fique somente nas palavras, mas que ele parte, que ele possa fazer com que nossa vida venha se voltar agora para a ação, para a comunhão com Deus, para a comunhão com os irmãos, para o desejo de que aqueles que nós conhecemos também venham conhecer a Jesus. É isso que aconteceu aqui no texto. O Atos 16, 31,
ali Paulo vai dizer, né, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. O contexto nós sabemos que está ali na fuga dos prisioneiros, mas como servos de Deus nós também temos que desejar ali que a salvação venha sobre o nosso lar. Que o conhecimento, que a alegria de conhecer a Jesus, ela venha sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Eu digo com pesar e tristeza que eu gostaria muito ali que minha família ela conhecesse verdadeiramente a Cristo. Peço muito para Deus por isso. Mas tenho pedido que Jesus é necessário, que Jesus, através da sua palavra vivificadora, ela também faça assim como fez com esse homem, faça com cada um deles. Segue-me. Esse é o poder do Evangelho. É através dessa palavra que Cristo delegou aos seus discípulos, delegou à sua igreja, delegou a nós, em que pessoas serão chamadas a serem agora discípulos de Jesus, a serem seguidores de Cristo. É através dessa palavra. Não existe fórmula mágica, não existe nada. É isso aqui. A palavra eficaz, a palavra pura de Deus e o chamado eficaz que não depende de você, não depende do seu conhecimento, não depende da sua astúcia. A nossa obrigação está em falar a respeito do Evangelho. E a parte impossível está direcionada para Deus. É Ele quem quebra o coração de pedra. É Ele quem vivifica o homem morto em pecados. Mas nós temos essa responsabilidade, né? Agora, Mateus, como um novo discípulo de Jesus, né? Ele anuncia pertencer a Cristo. Irmãos, para o religioso, ele olhava para tudo isso que estava acontecendo, né? E eles faziam coisa pior. Eles olhavam para Jesus e falavam, Jesus está quebrando a lei. Aos olhos daqueles, Jesus ele estava desprezando ali a bem-aventurança ali do Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Eles olhem, Jesus está fazendo justamente isso, ele está assentado à mesa desses homens. O fariseu, ele também sabia pela palavra, ali que em Deus há perdão, mas o entendimento do perdão que o judeu ele tem, que o fariseu tem, é que o perdão ele somente viria depois que o homem demonstrasse arrependimento sincero. É necessário que o perdão de Deus ele vem depois do arrependimento sincero, mas isso acontece sobrenaturalmente. Isso acontece partindo de Deus e não de nós. Mas para os judeus isso estava ligado ao desempenho deles. Eles vão ver aqui que o homem ele precisa desse arrependimento, ele precisa consertar todos os seus erros, ele precisa mudar toda a direção da sua vida. E o perdão ele vai vir só no fim dessa longa caminhada de duro cumprimento da lei. Só depois Deus vai se voltar ao pecador. Até isso acontecer, era preciso se manter separado do pecado e dos pecadores. Isso é o que nós temos visto nos dias de hoje. Pessoas que se afastam da igreja e quando questionadas, elas vão falar, não, irmão, eu tenho uns probleminha aqui, eu vou resolver primeiro, né? Eu estou errado em algumas coisas, mas eu vou resolver primeiro, depois eu vou. Depois que eu resolver isso aqui. É o mesmo entendimento que esses homens tinham a respeito disso. Eles olham e falam, você tem que andar em santidade, você tem que fazer tudo isso. Em Deus há perdão, mas depois que você fizer tudo isso aqui. Antes disso, não existe perdão. Agora esses homens, eles olham para Jesus e o caminho é totalmente ao contrário. O cristianismo, ele faz o caminho contrário ao que todas as religiões ensinam. Enquanto todas as religiões falam essa mesma coisa, você tem que fazer para Deus te aceitar. O cristianismo diz que você tem que ser aceito para poder fazer. É depois que você é alcançado por Deus, é depois que você é feito nova criatura, que agora o seu fazer ele vai agradar a Deus. Primeiro vem o perdão, para eles primeiro vem o fazer.
Para o cristão, primeiro vem o perdão. Isso não parte de nós. Somos salvos pela graça, né? Isso não vem das obras. Dom de Deus. É a graça de Deus. Tem um texto, até quando estava meditando nessa palavra, eu lembrei de um texto que está lá em Ageu, capítulo 2, verso 11 a 14, eu vou ler aqui. Ele diz assim: se alguém leva carne santa na orla de suas vestes, e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura ficará isso santificado? Os sacerdotes responderam: não. E disse Ageu: e se alguém for contaminado pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam, dizendo: ficará imunda. Então respondeu Ageu, dizendo: assim é este povo, assim é essa nação diante de mim, diz o Senhor. É assim, e assim é toda a obra das suas mãos, e tudo ali que oferecem é imundo. Irmãos, a rejeição de Deus aqui, ela está voltada para os sacerdotes. E o questionamento aqui, ele vai mostrar aqui que, ainda que tendo ali coisa santa neles, fazendo ali aquilo que parece ser santo, a santidade do homem, ela não consegue ali purificar os outros, ainda, independente daquilo que ele faça. Não, o homem não tem esse poder. Isso aqui é o homem por suas forças. Ainda que fazendo a vontade de Deus, ele não consegue tornar pura as outras coisas. Os sacerdotes reconheceram isso. E o texto ainda diz que se alguém for contaminado pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, elas ficarão imundas? Eles vão falar sim. Assim é as obras do homem sem Deus. Assim é o homem que tenta se justificar diante de Deus pelas suas obras, pelo seu muito fazer. O homem que tenta se justificar diante de Deus por aquilo que ele faz, ele está oferecendo ali, ele é aquele homem morto ainda que está oferecendo para Deus. E Deus fala: eu não receberei, isso é imundo. Porque Deus providenciou o Cordeiro para nós. Deus, ele tem o processo. Primeiro é preciso não somente que ali tenha elemento santo, mas que você seja santificado, e nós somos santificados pela palavra de Deus. Nós somos santificados através da palavra que Deus, ele deixou para nós. Essa palavra que nos limpa, essa palavra que nos faz nós caminharmos dia após dia, de glória em glória, até a manifestação de Cristo. Veja que sempre volta ao entendimento e à necessidade humana de ser recompensado por Deus por algo que eu alcancei pelo meu esforço. A questão religião para o homem, ela sempre esteve ligada ao entendimento de que eu só posso ser de Deus, eu só posso ir a Deus, eu só posso fazer parte da família de Deus se eu fizer tudo certo. E nessa passagem ainda pior, os religiosos julgavam Jesus como sendo um deles também. Eles olhavam para Jesus e eles recriminavam Jesus, tipo assim, nós fazemos o certo, nós não nos sentamos com esse povo, e Jesus está errado. O homem sem Deus, ele consegue ver o erro em tudo, inclusive nas coisas santas. E é por isso que nós temos visto nesse contexto de redes sociais, né? Tanta gente aí que questionam as coisas de Deus. Não, salvação não é somente assim, salvação é o homem buscando a Deus. Não, dízimo não é de Deus, é só no Antigo Testamento, agora não tem mais. E assim vai. Eles vão reprovando, fala do batismo, fala de tantas coisas contrárias à vontade de Deus, contrária à palavra de Deus. E esses homens, eles
julgavam que Jesus era assim, porque na visão deles, o homem de Deus ele deve viver totalmente isolado de tudo aquilo que na visão deles os afasta de Deus. Existe sim o cuidado ali com os mandamentos da palavra de Deus a esse respeito, mas havia muito mais em relação aos que eles, como religiosos, achavam que era certo, os preceitos, os adendos que eles colocaram na lei. Eles não deixaram somente a lei de Deus, mas eles colocaram toda a tradição judaica ali, eles colocaram todos os adendos da lei que eles colocaram ali para os fazerem mais santos perante os outros homens. E isso se tornava ainda mais como um empecilho, ainda que a própria lei ela só mostrava que o homem é incapaz de fazer a vontade de Deus, que ele precisa ser salvo. Mas esses homens, eles pioram ainda mais. Eles colocam observâncias, eles colocam exigências, eles colocam rituais ali que o homem não conseguia seguir. E eles julgavam, se não fizer isso tudo, você não tem o perdão de Deus. Eles olham para Cristo e eles o recriminam por aquilo que eles são. Nós temos visto isso hoje, irmãos. Pessoas religiosas sem Cristo que ficam longe com toda a santimônia, tentando parecer mais santos que todos e criticando muitos diante do chamado eficaz de Jesus. Tem deixado tudo, deixado de viver uma vida de comunhão com aquele que quer, que não somente nos salvar, mas ter comunhão conosco. Isso vai determinar se nós somos filhos de Deus ou não. A nossa comunhão que temos com o Senhor, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu fico pensando, um Deus grandioso como o nosso, que em toda a eternidade esteve completo, satisfeito, de repente ele cria criaturas, na criação perfeita, mas depois caídas, e ainda assim Deus quer relacionamento. E isso me espanta. Só que algo que me espanta mais, não é somente isso. É a capacidade que nós temos de muitas vezes abrirmos mão da comunhão com Deus, dessa comunhão que Deus quer para conosco, para as nossas coisas. Isso espanta mais quando eu abro mão de comunhão com Deus. Quando eu julgo que os meus afazeres são mais importantes, que o meu lazer é mais importante, que o meu descanso é mais importante. E muitas vezes nós temos feito isso, irmãos. A resposta de Jesus ao questionamento dos religiosos, ela não só vai desmascarar a distância que esses homens estavam de Deus, como também que eles não foram chamados por Jesus. Somente aquele que foi chamado por Jesus pode contemplar a santidade de Deus e vai conseguir ver a sua pecaminosidade e o amor de Jesus. É somente diante desse chamado de Deus. E é depois desse chamado, ele vai entender que não é por mérito, mas por entender que sem a intervenção cirúrgica de Jesus, ele não estaria aqui. Se não fosse assim essa poderosa palavra de Deus, ainda nós continuaríamos mortos, caminhando para a morte. Tudo isso aconteceu por causa da graça de Deus. Jesus olha para aqueles homens e fala: eu não vim por causa de justo, eu vim por causa de pecadores. É por causa de pecadores. Veja que nós falamos que os judeus eles entendiam que ali eles seriam aceitos, né, por Deus depois que eles vivessem uma vida toda. Eles teriam o perdão de Deus depois que eles vivessem uma vida toda ali de busca de santidade. Depois que eles estivessem aperfeiçoados, eles seriam aceitos por Deus. E não é. A gente sabe que primeiro isso começa com o perdão de Deus em nossas vidas, e depois nós vivemos uma vida de santidade na presença do Senhor.
Não é que não temos a obrigação de buscar santidade, não é que a palavra de Deus nos isenta dessa obrigação. Porque se a gente entende dessa forma, a pergunta que eu deixaria para nós nessa noite, né? Você pecou hoje? Houve algum pecado? Deixa eu mudar a pergunta. Houve mais que um pecado? Então, ainda que discípulos de Jesus, ainda que chamados por Jesus, ainda que agora com a nova natureza nós vivemos para Cristo, ainda assim não estamos livres do corpo dessa morte. Mas a caminhada minha e a caminhada sua como servos de Deus, como cristãos, ela exige sim essa busca por santidade. Não por causa do meu esforço, mas por causa da graça daquele que me alcançou, daquele que um dia olhou para a minha vida e falou: João, segue-me. Se eu estou aqui, é por causa disso. Amém? Justo para Deus é aquele que reconhece a sua própria miséria e confia plenamente na obra redentora de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé.